Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, conforme hoje a gente tem essa aula de irrigação, né, eu não estarei, no caso, online, né, pois eu tenho um compromisso. Então, resolvi gravar esse vídeo para vocês, tá? Sobre esse próximo assunto que a gente vai ver na disciplina. Que já adianto para vocês, é o sistema de irrigação mais utilizado hoje em dia, tá? Esse vídeo vai servir para quê? Para mim explicar basicamente o funcionamento desse equipamento, como é que ele vai aplicar essa lâmina na área, que estrutura que o equipamento tem, quais são os componentes do sistema, mas a parte de dimensionamento, de cálculos de lâmina, de velocidade, isso obviamente eu não vou gravar um vídeo, eu vou dar uma aula online para vocês, certo? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Então, é o último sistema de aspersão que a gente vai ver na disciplina. Então, a gente já falou de autopropelido, já falamos de aspersão convencional. E agora a gente vai falar, então, do pivô central, que é a tecnologia que a gente tem hoje mais implementada nessa parte de aspersão. Tá? Então, o pivô central é um equipamento muito utilizado hoje em dia, certo? Basicamente, a gente vai ver que isso aí vai ser variado a questão da área onde eu vou utilizar o equipamento. Então, a gente tem desde equipamentos de 10 hectares, 15 hectares, até, por exemplo, o maior pivô do mundo que se encontra no Brasil, tá? E ele irriga uma área de 590 hectares. Então vocês veem essa variação que a gente tem, né, na área que pode ser utilizado o equipamento. Obviamente, né, eu tenho que sempre ter aquela questão da viabilidade econômica. Então o equipamento ele tem que se pagar, certo? Então basicamente o que corresponde um pivô central? Então o que um pivô central, como é que ele funciona, como é que ele aplica essa lâmina na área? Então eu até posso trazer alguns exemplos práticos para vocês, tá? Como eu falei já, todo mundo sabe que eu trabalho nessa área de manejo de irrigação. E basicamente as áreas que eu tenho atuado, então nessa parte, são áreas de pivô. Então posso trazer bastante exemplos práticos aí para vocês, tá? Até algumas fotos que eu vai utilizar em aula aí são fotos minhas, tá? Então são fotos desses acompanhamentos nessas áreas aí, que fica, acho que, mais produtivo para vocês até de repente fazer algum questionamento baseado no que vocês estão vendo ali, certo? Então basicamente o que é um pivô central, o que corresponde a esse equipamento, né? Então o pivô central nada mais é que o quê? Que uma linha lateral, tá? Ele tem uma tubulação lateral, onde essa tubulação ela é sustentada sobre torres e rodados. Então essa tubulação fica na parte superior, ela não fica em contato com o solo, ela fica numa parte aérea, certo? E dessa tubulação partem então os pendurais, né, que é onde vão ser dispostos os aspersores. Então o pivô central ele tem esse nome, né, porque a base do pivô, ou seja, o centro da área, ele é fixo. E essa linha lateral, essa tubulação, que eu falei para vocês, que ela é sustentada por torres e por rodas lá, né? Então ela vai girar sobre esse eixo fixo. Então, porque é um pivô central, então é centralizado ali e toda a linha lateral gira em volta daquele pivô, daquela base, certo? É um sistema muito empregado em áreas de cultivo de soja, de milho, tá? A gente já tem áreas de arroz com utilização de pivô central. Então na fronteira oeste, por exemplo, lá Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, então tem áreas de arroz irrigado que é utilizado pivô. Até o ano retrasado eu fui até Uruguaiana visitar uma propriedade que basicamente eles começaram com 120 hectares de arroz irrigado por pivô e hoje eles têm mais de 500 hectares, só com pivô central.
Então, por que que teve essa expansão dessa área, né? Porque basicamente eu irrigando o arroz com o pivô central, eu tenho uma economia de água muito grande. Então, basicamente lá, como a fonte de água deles para a lavoura de arroz basicamente são barragens, então na medida que eu economizo a utilização dessa água, eu também economizo dinheiro, obviamente, né? Porque eu diminuo a questão de bombeamento necessário nessas barragens para transpor a água até as lavouras. E também, obviamente, economizo a questão econômica e sustentável, que é o que? Eu vou usar menos água, né? Então, eu utilizando menos água, eu já tenho uma produção mais à base da sustentabilidade. Então, eu utilizo menos um recurso natural para produzir a mesma coisa que eu utilizava muita água antes, certo? Mas isso é uma outra conversa aí, só estou dando exemplos, né, do que hoje é utilizado o pivô central. Mas basicamente na nossa região aqui, aonde que ele vai ser utilizado? Em áreas de soja e milho, tá? São as culturas que mais vão utilizar o pivô central, certo? Então, como eu falei, o que é um pivô central? É uma linha lateral sustentada por torres, tá? Então essa tubulação lateral ela é sustentada por torres e essas torres vão fazer esse movimento circular. Então a área irrigada pelo pivô, então o pivô tradicional é uma área circular, certo? O que varia o tamanho da área? Obviamente o raio do pivô. O que é o raio do pivô? É o comprimento dessa linha lateral, certo? Aqui já fica um questionamento para vocês, que é o que? Na maioria das vezes, tá? Para a gente encontrar uma lâmina, ou até mesmo uma vazão necessária para executar uma irrigação, eu preciso conhecer o que? A área que eu vou utilizar o equipamento, seja qual for. E para mim encontrar, então, a área relacionada a um pivô central, a gente tem que saber um conceito básico aí, que é o comprimento do raio, da linha lateral, da tubulação do equipamento. Ou o comprimento do equipamento, tá? Da base até o final da linha lateral, quanto que tem em metros. Através dessa medida eu consigo encontrar a área do pivô. Então isso aí são algumas fórmulas, que é que nem eu digo, isso aí não é em aula de irrigação que a gente aprende, tá? Isso aí certamente vocês já aprenderam lá na parte de trigonometria, de geometria analítica aí, que é, por exemplo, uma área circular. Como é que a gente acha uma área circular? Então tem a fórmula lá que é πr ao quadrado. Então 3,14 vezes o raio ao quadrado, eu tenho a área, tá? Obviamente para nós a área que interessa é em hectares, né? Então tem essa relação direta aí. Então essa parte de cálculo eu não vou me deter hoje, tá? Até porque vai ser um vídeo rápido aí, certo? Basicamente eu quero explicar o funcionamento do equipamento, certo? Então esses rodados vão fazer nas torres esse movimento circular e vão conduzir toda essa linha lateral a andar nessa área. Obviamente que eu tenho essa linha lateral composta de aspersores, então na medida que o equipamento vai se movimentando, ele vai irrigando, vai aplicando uma lâmina. Porém, a gente tem que ter um discernimento do que quanto mais rápido ou mais devagar o equipamento andar, essa lâmina vai ser variada. Então aqui já fica uma informação importante para você saber que, por exemplo, para mim fazer um dimensionamento de uma lâmina, um exemplo prático meu, tá? Então eu estou atendendo um produtor agora que está cultivando milho, certo? Então vai chegar num período aí que a gente vai ter que irrigar, tá? Como é que eu vou dizer para ele que ele vai irrigar 15 milímetros, que ele vai ter que irrigar 15 milímetros? Tudo aquilo que a gente falou antes, então evapotranspiração, a água que tem no solo, e aí a gente vai chegar lá a uma recomendação de 15 milímetros, um exemplo, tá? Mas como é que ele vai aplicar esses 15 milímetros com o equipamento? Então aí vem essa questão do que? Da velocidade de deslocamento dessa linha lateral. Então basicamente a vazão num pivô, muitas vezes tu não vai variar ela. Tu vai variar o quê? Tu vai variar a velocidade de deslocamento dele. Quanto mais rápido ele fazer a volta, fazer o giro 360 graus, quanto mais rápido,
menor água ele vai aplicar, menor lâmina de água ele vai aplicar. Quanto mais devagar ele andar, mais água ele vai aplicar. Então a gente tem essa relação aí inversamente proporcional, tá? Então mais rápido, menos água, mais devagar, mais água. Então basicamente o dimensionamento de uma lâmina para pivô central é essa. Óbvio, depois eu vou explicar para vocês. Lá no painel de controle do equipamento, a gente tem uma chamada relé percentual, que a gente vai fazer o quê? A gente vai regular essa relé de acordo com a lâmina que eu quero aplicar. Então, o equipamento com a relé a 100%, ele aplica 4 milímetros. Se eu quiser aplicar 12, a quanto que vai ter que estar a relé? Como é que a gente vai encontrar isso? Basicamente, a gente vai ter que fazer cálculos, tá? Então, já adianto aqui para vocês que nessa parte de pivô central existem bastante cálculo para a gente fazer. Então não tem como eu fazer um dimensionamento de uma lâmina e eu regular uma relé do equipamento sem eu calcular, certo? Então isso vocês vão ver ao longo do conteúdo aí. Obviamente que a gente não vai atropelar, tá? Mas ressalto aqui a importância de estar presente nas aulas online, tá? De estar presente na explicação sobre aquele conteúdo. Até porque o que vai acontecer? Daqui para frente, depois nós vamos falar em irrigação localizada, em drenagem, então o pivô já vai ficar para trás. Então, por isso essa importância desse comprometimento com a presença nas aulas online. Tá? Até porque é um momento para vocês tirar dúvida. Não estou fazendo uma crítica aqui, tá? Mas tirar dúvida não é domingo às 11 horas da noite, como muitas vezes eu recebo mensagem no WhatsApp. Primeiro, não é horário da aula de vocês, não é o horário da minha aula, certo? É final de semana, então eu tenho outras coisas a fazer, assim como vocês também têm. Então a importância de estar presente nesse momento da aula online. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo e estou disponibilizando no período da aula, mesmo eu não estando presente. Então tem conteúdos aqui, tem explicações aqui que vão ajudar vocês a entender o equipamento, certo? Como é que ele funciona. Então essa lâmina, para ser aplicada com pivô, a gente vai calcular da mesma forma que para os outros equipamentos que a gente falou lá. Autopropelido, convencional, lâmina líquida, lâmina bruta, a eficiência do equipamento, a gente vai achar uma lâmina bruta total lá. Tá, mas como é que o equipamento vai aplicar essa lâmina bruta? Aí vem essa relação do quê? Do fabricante, do pivô, fornecer quanto que ele vai aplicar, por exemplo, a 100% de relé. O que é 100% de relé? É a velocidade mais rápida do equipamento. É o menor tempo que ele vai demorar para fazer uma volta. Se é o menor tempo, eu já estou imaginando que a velocidade é maior. Se a velocidade é maior, é a menor lâmina a ser aplicada. Então, essas relações de velocidade e tempo do equipamento é que vão me indicar que lâmina que eu vou aplicar. Então muita gente acha complicado isso, tá? Como eu falei, tem cálculos que a gente vai utilizar para fazer. Então, vamos dizer assim, desenvolver esse conteúdo sobre pivô, mas os cálculos não são nada difíceis, só são uma sequência. Então se eu não sei uma coisa, é obviamente que eu não vou achar aquela outra coisa lá na frente que eu preciso. Então é toda uma sequência que começa onde? Começa lá na evapotranspiração, aí eu acho a lâmina líquida, depois eu acho a lâmina bruta e aí nós vamos para o equipamento. Cada sistema, cada equipamento vai ter uma forma de atuar. O pivô central, como eu falei, eu vou destacar isso mais detalhadamente para vocês numa aula online. Não vai ser agora nesse vídeo. Agora eu só quero dar uma ideia para vocês do que é o equipamento, certo? Então, como é que ele vai se movimentar? Eu falei que eu tenho torres, certo? Que eu tenho torres que vão sustentar essa linha lateral e eu tenho rodados. Então, basicamente, esses rodados, vocês vão ver que eles são movimentados. Então, o trabalho mecânico que eu tenho ali para movimentar esses rodados e conduzir a linha lateral,
eles basicamente são realizados através de um motorredutor. Então, que é um equipamento que fica acoplado a um cardão, um eixo cardan, né? Com certeza vocês já viram isso na parte da mecanização, que vai fazer o quê? Ele vai converter a energia elétrica, então o pivô basicamente ele se movimenta através, a energia que ele precisa para se movimentar, ela é elétrica, porém esse motorredutor vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica, em trabalho mecânico, e aí vai fazer os rodados ali, conduzir essa linha lateral ao longo de toda a área, certo? Outra coisa, basicamente, esses dados de relé, de lâmina mínima, lâmina máxima, quem fornece isso é o fabricante do equipamento. Mas a gente tem que saber por quê. Porque a lâmina mínima é 4, mas eu quero aplicar 12. Então quanto é que eu vou regular esse equipamento? Aí não é o fabricante, aí é nós que vamos regular esse equipamento para o produtor aplicar realmente o que a planta está necessitando naquele momento. Sempre aquela ideia, tá? Irrigar é uma coisa, molhar é outra. Nós estamos vendo aqui na disciplina irrigação. Então esse negócio de, tá precisando de 10, mas bota 15. Não, se é 10, é 10. A gente tem que botar exatamente o que a planta está necessitando naquele momento exato. Certo? Então, alguns dados é o fabricante que vai nos fornecer. O resto é a gente que vai ter que manejar o equipamento da melhor maneira possível, com o menor custo possível para o produtor. Até porque o que eu disse para vocês? Que o equipamento ele funciona através de energia elétrica. E a gente sabe que energia elétrica não é muitas vezes nada barato. Então, na medida que o produtor tem um menor custo com esse equipamento, obviamente lá no final eu vou ter um rendimento maior, né? Vai sobrar a questão de capital para ele no final lá da lavoura, vai ser maior. Consequentemente, ele vai lucrar mais. E obviamente utilizou o equipamento da maneira mais eficiente possível, certo? E não deixando de lado a questão do que, se eu usei o equipamento da maneira mais eficiente possível, eu tive possibilidade de ter altas produtividades, eu utilizei pouca água, então eu usei racionalmente a água, então tinha que aplicar 10, não era 15, então eu apliquei realmente os 10. Então essa parte de racionalização de custos e de recursos naturais, que para nós aqui é a água, isso é muito importante hoje em dia. Então a gente sempre fala que a agricultura daqui para frente ela tem que ser sustentável. Por que isso é importante? Porque senão a gente vai ter custos muito elevados ou a gente não vai ter estrutura de solo, de insumos naturais para desenvolver aquela lavoura. Então a agricultura ela tem que ser sustentável, tá? A irrigação, onde a gente utiliza um recurso natural muito importante que é a água, não pode fugir disso, ela tem que ser sustentável também. Então por isso que eu, apesar de gostar muito dessa área, né, apesar de trabalhar fora da escola nessa área aí, por que eu bato muito nisso? Porque hoje em dia não tem mais local no setor agropecuário para eu achar alguma coisa. Eu não tenho que achar alguma coisa, eu tenho que saber realmente fazer aquilo. Porque se eu não sei, com certeza tem outro que vai saber, e aí vai tomar o meu lugar. Certo? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que saber tudo, muito pelo contrário. Mas a gente tem que se nortear em toda a área que a gente pode atuar. Então vocês estão fazendo o curso técnico em agropecuária, é uma área muito vasta, tá? Que nem eu digo, a minha paixão é a parte de irrigação, é o que eu gosto de trabalhar. Obviamente que eu sei algumas coisas de outras áreas, mas não a fundo. Mas ao mesmo tempo, os conceitos básicos eu consigo me defender, vamos dizer assim, tranquilamente. Até da parte animal aí, que não é a minha área, dependendo do que vocês me perguntar, eu sei responder. Tá? Agora, se vocês quiserem falar da irrigação, melhor ainda. Eu tenho mais informações para passar para vocês, mais experiência prática disso. Tá? Até esse produtor
que eu estou atendendo, tá? Que ele está cultivando milho num pivô de 75 hectares. Se possível, isso não é uma promessa, tá? Se possível, até porque a gente sabe que a gente não tem aulas presenciais ainda, mas a gente tem a possibilidade de fazer uma visita lá na propriedade e eu mostrar para vocês a área, mostrar para vocês o equipamento, que eu acho que fica bem mais didático. Mas a gente não sabe, tá? Até porque estamos nessa situação aí de isolamento. Então, se possível e for viável, em vista a questão da saúde, financeiramente, para a gente alugar alguma coisa e ir até a propriedade, que não é muito longe, tá? Então eu vou fazer o possível para vocês terem essa experiência aí. Então tem essa possibilidade de eu mostrar alguma coisa mais prática para vocês nessa área, tá? Porque a gente tem mais contato, a gente anda para fora em algumas áreas de irrigação. Então muitas vezes até é interesse do produtor mostrar realmente que ele está desenvolvendo uma técnica o mais eficiente possível, certo? E é que nem eu digo, amanhã ou depois é vocês que vão estar ali gerenciando aquela irrigação, aquele manejo pro produtor. Então, obviamente eu estou fazendo meu papel aqui porque a gente está falando da disciplina da irrigação, mas se fosse outra disciplina eu iria falar a mesma coisa. Amanhã é depois, mas esse depois não está tão adiante muitas vezes, tá? Passa muito rápido o tempo e aí hoje vocês estão sentados em casa aí me assistindo, amanhã vocês vão estar lá falando com o produtor e tendo problemas a resolver para ele, certo? Por que que vocês vão ter problemas a resolver? Porque vocês são habilitados para resolver aqueles problemas, certo? E quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais facilmente vocês vão resolver isso, certo? Outra coisa, preço, tá? Muitas vezes o pessoal vê aquele baita equipamento na área lá e fala de custo de um pivô. Então isso é muito variado, tá? O valor, por exemplo, por hectare de um pivô central. Não é um custo baixo, tá? Mas é um investimento que se paga, tá? Por quê? Porque sempre vocês têm que pensar uma coisa. A irrigação, em primeiro ponto, ela não me garante aumento de produtividade. Em primeiro ponto, ela não me garante isso. Em primeiro ponto, ela me garante, eu tenho o que? A garantia de produtividade. Garantia que eu vou produzir alguma coisa. Agora, se eu estava colhendo 100 sacos e agora com irrigação eu vou colher 200, aí é outra história. Tem outros fatores que vão influenciar esse aumento de produtividade também. Obviamente, junto da irrigação. Mas a questão de custo por hectare, isso é variado, tá? Então, obviamente, na medida que aumenta o tamanho do equipamento, a área que o equipamento vai irrigar, esse custo por hectare é menor. Então, hoje em dia, o que está um custo de um pivô por hectare? 15 mil, 18 mil reais por hectare. 12 mil reais, dependendo da área que tu vai cultivar, da tua fonte de água, onde que tá. Então tu tem uma barragem, tu tem um poço, a que distância que vai ficar do pivô isso. Tudo isso vai influenciar na questão do custo desse equipamento, certo? Então, semana que vem, quarta-feira, tá? Eu vou dar uma aula online sobre, aí sim, adentrar mais a fundo dessa área de pivô central. Hoje, basicamente, era só um vídeo para esclarecer alguma ideia para vocês do que é um pivô, tá? Despertar em vocês curiosidade, interesse de aprender, certo? E mais uma vez, como eu sempre falo, eu fico à disposição para qualquer dúvida, questionamento, tá? E vamos fazer o possível aí, tá? Para se fazer presente sempre nas aulas, que isso é muito importante. Então eu deixo esse vídeo hoje para vocês, sobre essa parte básica de pivô central. Vou ver se eu anexo algumas imagens para vocês de alguns equipamentos, tá certo? E a gente se vê então quarta-feira que vem com uma aula online aí sim para falar do equipamento em si, para falar dos cálculos, dos dimensionamentos que a gente vai fazer, tá? Sobre o equipamento, tá bom? Obrigado pela audiência aí, né, de quem assistiu o vídeo. E uma boa semana aí para vocês.